Em uma remota floresta envolta por mistérios vive Dona Elzira, uma senhora que acredita carregar um fardo incomum, o pior azar do mundo. Por 70 anos, ela habitou uma cabana humilde e isolada da civilização, convencida de que sua má sorte é contagiosa. Desde criança, desastres inexplicáveis pareciam segui-la, afetando todos ao seu redor, de colheitas arruinadas a objetos quebrados com um simples toque. Escolhendo o isolamento como um ato de proteção, Dona Elzira transformou sua solidão em rotina, mas nunca deixou de questionar-se se a maldição é real ou apenas um reflexo do medo e da culpa que carrega. Vamos então dar aquela discutida sobre a real lei de Murphy e entender se realmente ela é uma lei que fala que tudo vai dar errado ou é uma coisa da nossa cabeça. Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é Forcampos e hoje estamos num episódio falando um pouco mais sobre as leis que regem o universo e irei falar um pouco mais sobre a lei de Murphy, uma lei que está diretamente ligada ao seu cérebro, à neurociência. Muitas vezes quando a gente fala sobre lei de Murphy, diz que a lei de Murphy é quando tudo vai dar errado. Na verdade, não é bem assim. A lei de Murphy, na verdade, ela explica o seu foco e a sua orientação de atenção em cima de alguma coisa que você está focado a fazer. Muitas vezes as pessoas estão focadas em dar errado, isso vai dar errado, nossa, se vai dar errado, com certeza vai dar errado. E a lei de Murphy explica algumas situações de por que disso acontece. Quando a gente fala sobre neurociência, estamos falando sobre o cérebro, sobre o foco, a atenção, o universo gira em torno do filtro que você está fazendo. Por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, só foi o momento de eu pensar que eu quero comprar um carro X ou Y, que começou a surgir muitos carros na minha frente, eu vi esses carros parando na rua. Uma coisa é a internet, uma coisa é Instagram, onde você fala em voz alta, a inteligência que está no seu celular associado à sua rede social, busca e faz a coisa acontecer e com isso realmente aparece na sua timeline de alguma forma. Porém, quando a gente fala sobre a lei de Murphy nossa, eu estou focado muito em conseguir tal coisa e coisas do universo começam a aparecer para você. Você fala que tal coisa vai dar errado por causa de A, B, C e D e começa a dar errado A, B, C e D e você fala, nossa, então lei de Murphy batendo novamente. Na verdade, não. A lei de Murphy basicamente explica que quando você está com foco em algo, a sua atenção está tanto ali que faz com que você perceba coisas que antes o seu cérebro realmente jogava fora. Se por acaso você não é uma pessoa que liga necessariamente para carros, você não vai olhar para a rua e falar assim, nossa, olha um Celta, olha um Uno, olha um Mustang, olha... Não, você não vai meio que reparar, a não ser que seja realmente muito fora do seu normal. Então você começa a perceber que quando você está focado em eu quero um carro X, a sua atenção e a sua vontade é tanto em cima disso que qualquer estímulo daquele carro passando na rua, aparecendo uma reportagem ou uma propaganda, vai aparecer e vai chamar a sua atenção. Então não é porque você jogou que o universo está jogando para você. Na verdade, é o seu cérebro colocando um filtro específico na sua percepção de universo e com isso você consegue perceber as coisas que estão em volta. No caso da lei de Murphy, de um lado mais negativo, funciona da mesmíssima forma. Se por acaso o seu foco está no erro, o seu foco está no fracasso, o seu foco está no caso de errar no A, B, C e D, realmente o seu cérebro vai fazer de tudo para te sabotar a isso. Se você já começa uma atividade, já começa alguma coisa pensando, nossa, eu vou fazer tal coisa porque senão eu vou tropeçar. Aí o que acontece? Você está com medo de tropeçar, ao invés de você andar normal, você fica andando meio que querendo evitar o tropeço e vai lá, torce o pé e fala, nossa, lei de Murphy, falei que eu ia torcer o pé, torceu o pé. Na verdade, você ou já ia torcer normalmente, só que o seu foco, a sua atenção naquilo fez com que você desse um peso a mais naquilo, ou simplesmente você estava tão focado em tropeçar indiretamente que o seu corpo fez de tudo para que você tropeçasse daquela forma. Então, quando a gente fala sobre lei de Murphy de uma forma mais geral, estamos dizendo sobre o foco que você dá em cima da atuação, positiva ou negativa. Normalmente em cima do negativo, porque negativo chama muito mais atenção do que positivo, então realmente é muito mais interessante. Porém, cuidado com isso.
Ah, mas Rafa, o que isso tem a ver com literatura, com escrita, com world building, com criação de universo? Num quesito mais direto, como construtor, como world builder, escritor, mestre, né, no caso escritora, isso está diretamente ligado ao seu foco, à sua atenção, principalmente em cima das suas dificuldades. Você fala, nossa, eu escrevo ruim, nossa, meu diálogo é uma bosta, nossa, isso e aquele outro. O seu cérebro vai estar tão focado em cima desses erros que você vai apenas ver esses erros. Mesmo que você faça um personagem incrível, uma descrição maravilhosa, uma plot incrível, um punch que ninguém esperava, como o seu foco está em cima de um diálogo mais fraco, de um antagonista um pouco não tão carismático, ou no caso, erros gramaticais, como algumas vírgulas que você deixa de colocar, você fala assim, nossa, só foi eu falar aqui, ó quantos erros de gramática eu achei, olha quantas vírgulas eu deixei. Na verdade, isso já era para acontecer, mas como você está muito focado naquilo, e no erro e naquele ponto específico, com certeza isso vai chamar muito mais a sua atenção, e isso você tem que tomar muito cuidado, porque juntamente com autocrítica muito elevada ou uma baixa autoestima, isso com certeza é uma rasteira muito forte que você tem que tomar muito cuidado. Então fica aquela dica principal. Se por acaso você jogar para o universo que você vai falhar, o seu cérebro vai fazer de tudo para que você falhe. Ah, Rafa, tu quer dizer que você é a favor simplesmente da mentalidade positiva, que é só jogar para o universo que vai dar sucesso, que com certeza vai dar sucesso? Não, não sou tão otimista a esse ponto. Porém, se a gente fala sobre focar na coisa que você é bom, trabalhar naquilo que você é ruim, desenvolver naquilo que você precisa, você vai estar limitando ao máximo o seu cérebro com as deslizagens e você vai estar dando um foco menor e uma atenção menor, não menor que eu digo de não importância, mas você vai estar diminuindo um pouco o superlativo que seria chamando a sua atenção para um lado positivo ao invés de um lado mais negativo. Mas quando a gente fala sobre criação de mundo fantástico, talvez seja interessante a gente utilizar um pouco desse maquiavelismo da lei de Murphy para a sua plot. Como por exemplo, eu coloquei na introdução o fato da nossa Dona Elzira ter o medo de tudo estar errado e ela tem a maldição do azar, porém considerando um desenvolvimento maior do personagem, você percebe que na verdade ela é uma pessoa muito estabanada, com, no caso, um TDAH muito forte, ou qualquer outro sintoma psicológico que faz com que ela não tome atenção da maneira que faz, então ela quebra, ela esbarra, ela esquece, ela faz coisas que fazem com que coisas ruins aconteçam. E com a soma e a repetição sem o autoentendimento, você começa a gerar muito mais essa questão de existir o azar. Claro que se você quiser construir um sistema mágico baseado em sorte ou azar, algo que eu futuramente vou trazer pra gente um pouquinho mais sobre o sistema mágico da sorte, o legal é você imaginar que você, além de colocar isso, obviamente, mas focando no personagem, você está dando um foco tão interessante em cima daquela psique meio que jogada de lado, e com isso você percebe que na verdade não era azar e sim alguma limitação ou até mesmo ações de outras coisas. Pessoas que não gostam dela então fazem de tudo para que as coisas que ela faz dê errado e com isso ela foi virado lá pro fundo, jogado lá pro cantinho e agora nesses últimos tempos as coisas têm dado um pouco mais de certo porque eu estou isolado, então com isso as minhas energias negativas não estão mais diluídas no universo, fazendo com que as pessoas não tenham. Na verdade, como você se isolou, as pessoas não vão atrás de você fazendo mal e com isso o seu azar deixa de existir. E é interessante porque essa mentalidade pode gerar muitas vezes um suspense, dependendo da história que você quer escrever, porque esse sentimento de que tudo pode dar errado a qualquer momento, ou a todo momento, ou porque precisa dar errado neste momento, essa fase, essa ideia que aparece na psique geral dos escritores, geral dos leitores, dos mestres, dos jogadores, de uma forma geral dos seres humanos, essa vontade, esse medo que tem das coisas darem errado, pode gerar uma premissa interessante da ambientação que você quer fazer. Claro que uma coisa é você colocar um medo a todo momento, ou no caso um perigo a todo momento, ou você simplesmente brincar com esse medo psicológico. Você joga para os jogadores, você joga para os leitores de que aquilo existe, aquilo é mal, aquilo é perigoso, aquilo vai pegar você, mas na verdade você coloca apenas algumas situações onde gera esse medo constante, mantendo a adrenalina alta,
Claro, para não ficar um pouco mais no monótono, onde nada acontece, fica apenas no psiquê, você vai colocando uns perigos mais reais, porém intensificando na descrição, intensificando na ambientação, intensificando na lore, ou no caso, se você é mestre, caso o jogador peça alguma rolagem de história, de boato, ou de ciência, ou de qualquer coisa, você pode jogar, mesmo num número baixo, jogar informações que fazem com que a pessoa pensa, sinta de alguma forma que você quer que seja direcionado. Aqui é interessante utilizar a lei de Murphy juntamente com o Red Herrings. Nós já falamos sobre o Red Herring, que é um mentir com consciência, com objetividade, não mentir por mentir, mas colocar aquelas mentiras pontuais para gerar uma atenção mais específica, fazendo com que as pessoas focam naquelas coisas. E é interessante porque quando você, mestre, você é escritor e escritora, você é world builder, constrói um universo, uma plot, uma narrativa, onde você coloca um foco determinado para alguma coisa, para gerar uma antecipação negativa que eu digo não porque é ruim, mal feito ou mal escrito, mas negativa para causar mal-estar mesmo nos seus leitores, nos seus jogadores, nos seus usufruidores de world building. Mas de uma forma geral é interessante porque criar essa situação onde a qualquer momento pode dar ruim, porque a lei de Murphy já disse, se vai dar ruim, aquilo vai dar ruim, que é, como eu já mostrei, uma interpretação equivocada, mas utilizar essa ideia equivocada para gerar mais tensão é algo bem interessante. Em contrapartida, você pode gerar essa ideia da lei de Murphy com uma proposta um pouco mais cômica. Se por acaso você não é um fã como eu de terror, de horror, de suspense, mas você gosta mais de uma coisa mais de comédia, uma risadinha, de uma fantasia fantástica com algumas risadas, algumas zoeiras, ou até mesmo se você gosta de um terrir, que é um pouco do terror com comédia, perfeito. É interessante porque a lei de Murphy é utilizada muito fortemente em desenhos de comédia mais antigos. Tom e Jerry, no caso, por exemplo, Pernalonga, o Pica-Pau, ou pra galera que é mais velha, o Mr. Magoo, Pantera Cor-de-Rosa. Porque a ideia aqui é você perceber que, como o propósito é a todo momento algo pode dar errado, ou com o antagonista ou com o protagonista, e isso vai gerar situações absurdas. No caso, Coiote e Papaléguas, é absurdo como o Coiote faz as coisas e se tem alguma pequena chance de dar errado, mesmo que seja contra a física, mesmo que seja contra a química, a biologia ou qualquer outra lei do universo, aquilo vai dar errado. No caso, nós temos uma montanha onde o Papalégua está no pico da montanha e quando o coiote ele quebra para cair o Papaléguas, quem cai é o coiote com a montanha. Obviamente, isso de acordo com a lei de Murphy, porque você tinha aquela pequena chance de dar errado, deu errado para o coiote, por quê? Porque ele é o antagonista da história, mas de uma forma geral você percebe que aquilo serve apenas para dar uma risada. Então é interessante porque se você quiser levar por esse lado mais cômico da ideia do lei de Murphy como forma de criar um absurdo, no caso, ou seja, um weird, no caso weird nem tanto porque o weird ele foca um pouco mais pro estranho, mas se quiser fazer para um absurdo, para um nonsense levado para comédia, é bem interessante, principalmente pelo fato de que como você joga em superlativa a lei de Murphy até não querer mais, você percebe que realmente é um absurdo tão bizarro que acaba sendo engraçado. Com isso, você junta um pouco com a técnica de comédia, com criação de storytelling, juntamente com um punch, uma punch reviravolta, ou com diversos outros tipos de punches interessantes que você pode utilizar, você percebe que a lei de Murphy é interessante. Mesmo que seja uma ideia de mentirinha, como acontece também no terror, onde a gente usa um pouco de Red Herring, criar essa ideia que mesmo sendo mentira, mas criando alguns elementos que fazem ser verdade como uma forma de deixar muito mais engraçado, realmente a lei de Murphy pode ser levado tanto para o absurdo quanto para o suspense. E outro gênero que você pode trabalhar é mais para o drama. Quando a gente fala sobre o terror, aquele medo de qualquer coisa pode dar errado a qualquer momento. Se falamos da comédia, onde tudo vai dar errado a todo momento, porque esse é o absurdo, já a ideia do drama é você saber trabalhar o erro, saber trabalhar a quando a coisa deve dar errado, para gerar os movimentos, no caso, dos arcos aristotélicos, ou no caso, a montanha russa de emoções. Porque o interessante é você criar arcos narrativos que têm as quedas e os arcos narrativos que têm as subidas. E o interessante é porque muitas vezes nos dramas mais comuns, mais batidos, apesar de que a galera que trabalha com drama está tentando desenvolver ao máximo fugir desse arquétipo, porém o estereótipo de drama você percebe que a construção ela é muito fácil de entender, é muito fácil de prever.
No momento que o casal está todo feliz e ainda está no primeiro terço da história, você sabe que em algum momento vai dar ruim, aquilo vai dar ruim em qualquer coisa. Uma discussão, um mal-entendido, uma família, uma oportunidade ou qualquer outra coisa que pode acontecer. E no caso, você percebe que o drama cria esse ar, cria essa atmosfera mais de que o momento vai dar ruim, porque se é drama eu preciso passar mal, eu preciso chorar de alguma forma. E é legal porque quando você consegue a construção sem muito teleguiar certinho quando vai dar ruim, apenas criar aquela aura do Murphy, que você fica aqui, quando que vai acontecer, quando que vai acontecer, quando que vai acontecer, e com isso gera a situação. Uma coisa é você utilizar a lei de Murphy como algo para, por exemplo, ser engraçado, onde você usa a todo momento, ou no caso um terror, onde você deixa a todo momento a tensão no ar pelo medo do medo, e no caso do drama você percebe que é uma construção mais gradual. Você vai colocando elementos na narrativa para gerar situações e possíveis ideias para aquilo dar ruim. Você fala que estamos construindo alguma coisa juntos com um carro, estão viajando, alguma coisa, já começa a pensar, em algum momento que esse carro pode quebrar. Lei de Murphy. A gente começa a usar a lei de Murphy na nossa cabeça e espera que uma coisa aconteça. Ou no caso, eles estão tendo uma coisa muito legal, no caso vai vir um amigo que é amigo dos dois, esse amigo deve ter alguma coisa de mal entendido com o protagonista, ou ele gosta da protagonista de alguma forma, isso vai dar ruim porque... Então você já criou um outro elemento que vai gerar dentro da nossa cabeça aquela lei de Murphy. Ou no caso, os pais, no caso do homem, ainda não foi apresentado, no momento que foi apresentado, você fala, puta, essa família vai ser difícil, ou no caso da moça, aquela família vai ser difícil. Então o legal do drama é porque você utiliza da lei de Murphy como forma de gerar combustível para as problemáticas e obstáculos que existem na narrativa. Isso que é bem legal. Então você percebe que o Lady Murphy ela está, obviamente, em qualquer gênero, porém nesses três grandes gêneros, no terror / horror, na comédia e no drama, são elementos muito fortes porque você utiliza da própria psique do ser humano como forma e ferramenta de angariar vontade, de fazer com que a pessoa vire a página, continue assistindo, continue jogando aquela campanha, porque você percebe que são elementos que o próprio mestre, escritor, escritora, world builder, apenas está utilizando o que já está no cérebro da pessoa. Em nenhum momento ele precisou necessariamente construir todo um preceito da lei de Murphy, que a lei... Não, como é algo que todo mundo já conhece, até mesmo já ficou batido de muitas formas, porém ainda está muito nessa sociedade, você utiliza dessas ferramentas, principalmente desse conceito já imbuído no ser humano, como forma de construção. Obviamente, se você quer criar gatilhos de aproximação e similaridade, você utiliza de formas e ideias onde existe, a pessoa já conhece isso, já conhece aquele outro. É muito mais fácil você construir uma história que vai bombar na mitologia grega, na mitologia romana, na mitologia nórdica, na mitologia que está muito aí em alta. Mas se você quiser fazer uma história de mitologia vietnamita, filipina, é um pouco mais complicado porque você precisa gerar público, gerar vontade, gerar interesse e gerar conhecimento. Então é interessante que quando você utiliza dessas ideias que já existem no universo como forma de engatilhar e ancorar as suas ideias, aí perfeito. E a lei de Murphy ela é muito forte porque além de estar na nossa psique, ela está imbuída na sociedade. Então utilizar desse princípio como forma de gatilho mental nos leitores, nos jogadores, nas pessoas que vão usufruir da sua história, do seu universo, já está aí, pronta para você usar. Então pessoal, esse aqui foi um pouco mais da lei de Murphy aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o que é e como você pode abordar dentro da sua narrativa. Então tome cuidado para não gerar a lei de Murphy contra você e criar o seu foco em cima dos erros das coisas, porque isso vai acontecer. Obviamente, trabalhe, estude, melhore, se aprimore, mas não foque apenas nos erros, foque também nos acertos. E se você quiser usar a lei de Murphy na sua história como uma ferramenta de comédia, de drama ou de tensão, tá aí para você utilizar com muita força. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você utiliza da lei de Murphy de alguma forma ou se você já teve uma experiência negativa na sua vida pela existência dela. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!